ler a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos amados, ouvintes da palavra do Senhor, nós estamos diante de um texto bíblico bastante conhecido e bastante importante para a nossa vida, para a nossa espiritualidade e também para o nosso conhecimento da Bíblia Sagrada. Esse texto que tem como alvo principal glorificar o Cristo, mostrar a revelação do próprio Deus na pessoa do seu Filho para a humanidade que necessitava e necessita de Cristo Jesus. Eu queria expressar no texto que nós lemos algumas características de Cristo. A primeira delas, no versículo 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu percebo aqui a eternidade de Cristo, esse atributo divino do Senhor. Jesus Cristo não é um ser criado. Jesus Cristo não é um ser que passou a existir em algum momento na história antiga, eterna. Jesus chegou a dizer, quando apareceu ao apóstolo João na revelação do Apocalipse, ele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Fala da eternidade do Senhor Jesus. Em seguida vamos lendo o texto e diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Fala da divindade do Senhor Jesus. Muitas seitas heréticas tentam de alguma maneira ter Jesus Cristo como uma criatura, como algo inferior. Tentam tirar a divindade do Senhor Jesus, mas a Bíblia nesse texto deixa claro que Ele era Deus, que Ele é divino, que Ele é da mesma substância do Pai, a substância divina, Ele é Deus. Nós vemos também a divindade de Cristo expresso desde a antiga aliança, quando Isaías profetiza e disse que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Olha só, Ele é o Criador da eternidade e Príncipe da paz e também Deus forte, Ele é Deus. Quando Ele ressuscita e aparece para Tomé, e Tomé prostra-se diante dele e disse: Senhor meu e Deus meu. O apóstolo João diz em 1 João 5, ele disse: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é Deus. Quando nós caminhamos mais um pouco no texto que glorifica o Senhor Jesus, o versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Fala aqui também do poder criador de Jesus. Ele é o criador do universo.
Ele é o Criador de todas as coisas. Nada do que existe sem o poder criador de Jesus Cristo. Ele é o Criador do universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de tudo aquilo que a gente vê com os nossos olhos, e tudo aquilo que nós percebemos, ou através da ciência, ou através da fé, quer sejam as coisas visíveis ou invisíveis, como Paulo diz aos Colossenses. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Caminhamos um pouco mais no texto, nós percebemos, no versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida procede dele. Como eu já citei João, ele disse que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é a fonte da vida, ele criou a vida, ele é o mantenedor da vida. Se você está vivo hoje, saiba de uma coisa: os livramentos que Deus te deu, a própria vida e a manutenção da tua vida é dele, procede dele. A vida não surgiu do nada, como obra do acaso, como os defensores da teoria do Big Bang ou do evolucionismo darwinista tentam de alguma maneira dizer, coisa que a própria ciência já refutou. Até porque isso é teoria, não é lei, nunca foi comprovado cientificamente também. E nós cremos que a vida procede dele, ele é o autor da vida, a vida vem dele, procede dele. É o que o texto sagrado diz. E não apenas isso, também o versículo 5 diz que ele é a luz que resplandece a todos os homens que vêm à terra. Versículo 9 diz que Jesus é a luz verdadeira que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Ele é a luz que ilumina a nossa vida, que revela a verdade, que vem para o povo que está em trevas e mostra a realidade da vida, uma outra cosmovisão, que tira o homem do engano, que tira o homem das trevas, que tira o homem daquela vida de escuridão, de engano, de mentiras, e ele traz para nós a realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que esses textos vêm, ao passo que nós vamos lendo a Bíblia, nós vimos a eternidade do Senhor, a divindade do Senhor, o poder criador do Senhor Jesus. Vemos que a vida procede dele e que ele é a verdadeira luz que ilumina os homens que vêm ao mundo. Porém, quando nós caminhamos um pouco mais agora, a partir do versículo 10 diz: estava no mundo. Olha só, a luz veio ao mundo, e o mundo foi feito por ele estava nesse mundo que ele mesmo criou. Porém, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Esse mundo, esse padrão de vida que foi distorcido daquilo que o Criador criou ao princípio, por conta do pecado, por conta da desobediência, e os homens virando as costas para a verdade, buscando os seus interesses, buscando a mentira. Esse mundo que Satanás, ele governa, porque nós percebemos que Jesus, ele chama, no Evangelho de João, aqui também no capítulo 13, chama Satanás de príncipe desse mundo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 também, o apóstolo Paulo diz que Satanás, ele é o Deus desse mundo. Então nós percebemos, irmãos, que esse sistema de vida, ele é governado pelo diabo, ele é o príncipe, ele é o Deus. De tal modo que nós podemos ver na Bíblia que qualquer pessoa que anda nesse sistema de vida, ele tem um Deus, mas não é o nosso Criador. O seu Deus é o diabo. Ele tem um príncipe, mas não é o príncipe da paz. O Senhor Jesus é também o diabo. Ele tem um pai. João 8,44, Jesus disse: vós tendes por pai o diabo e querem satisfazer o desejo de vosso pai. 1 João 3,10 diz que assim nós conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica o pecado é do diabo. Então nós percebemos que quem anda no mundo e no pecado, ele tem um pai que também é o diabo.
Olha como esse mundo nos leva para longe de Deus. Esse mundo não conheceu a Jesus. As Escrituras Sagradas diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento da verdade leva o homem para longe de Deus. O inimigo entra na sua vida, se apossa, e agora nós percebemos que afasta-o de Deus e anda nesse mundo de escuridão, trevas e perdição. Jesus veio ao mundo, o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Agora nós vemos que Jesus ele não é conhecido por aquele que Ele criou, que as pessoas não se interessam no conhecimento da verdade que veio ao mundo. Andamos mais um pouco também e vemos que Jesus não é apenas desconhecido, mas também no versículo 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora vemos o Todo-Poderoso, o Criador, divino, eterno, doador da vida, ser não só desconhecido, mas rejeitado também. O Senhor Jesus Cristo foi rejeitado pelas suas próprias criaturas que Ele criou, que Ele deu a vida, que Ele iluminou, que Ele alimentou, que Ele vestiu, que Ele amou, de tal maneira que entregou a sua vida para pagar o preço dos pecados. Esse mesmo Todo-Poderoso foi e ainda continua sendo rejeitado pelos homens. Porém, irmãos queridos, o versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus é rejeitado pela maioria ainda. Jesus é desconhecido pela maioria ainda. Jesus, Ele não tem espaço nem lugar em muitos corações ainda, talvez na maioria, mas todo aquele que ouve a palavra de Deus, todo aquele que conhece a verdade e vem para a luz, Jesus dá a ele o poder e o direito de ser chamado de filho de Deus. Eu já citei aqui que aquele que anda nesse mundo, ele tem por pai o seu próprio inimigo da alma. Mas aqueles que ouvem o Evangelho, abrem o coração, entregam a vida para Jesus, Jesus dá a ele o direito de ser feito filho de Deus, filho do Senhor, do Deus vivo. Olha que privilégio que a maioria está desperdiçando, porque ama o pecado, porque ama a prostituição. Olha como o pecado é destruidor, não somente leva para a condenação, mas nessa vida também diante de Deus. Ele é servo do diabo, escravo do diabo, filho do diabo. Ele tem por Deus o diabo. Ele está aprisionado nesse pecado das trevas. Olha, como o pecado de certo modo pode ser prazeroso, mas ele é tão destruidor, que às vezes um momento de prazer aqui pode custar a eternidade no tormento, em um lago de fogo, distante de Deus, distante do perdão, distante da paz. Se muitas pessoas não aguentam tribulação e aflição nessa vida, que é temporária e passageira, imagine na eternidade. O pecado pode ser prazeroso, o pecado pode satisfazer o ego, pode satisfazer a vontade do homem, mas afasta de Deus e afasta da salvação que Deus estabelece. Com isso, irmãos, eu aconselho a todos que reconheçam que existe apenas um caminho que leva o homem ao céu, e esse caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todos que o receberam, desse mundo que rejeita Jesus, desse mundo que não conhece a Jesus, deste mesmo mundo, onde o Deus é o diabo, o príncipe é o diabo, o pai é o diabo, o guia é os espíritos e potestade das trevas,
desse mesmo mundo, Deus quer salvar, Deus quer tirar, Deus quer transportar do poder das trevas para a maravilhosa luz, do poder do diabo para o poder de Deus, e fazer deles filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um engano de pessoas que dizem que todos são filhos de Deus. Não, todos são criação de Deus, mas filhos de Deus são apenas aqueles que reconhecem que são pecadores, que o mundo e o pecado distanciaram de Deus e querem entregar a vida para Jesus. Esses são feitos filhos de Deus. Mas como? O texto também diz: aos que creem no seu nome. Não é de qualquer modo que eu sou feito filho de Deus, é pela fé, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação da verdade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como podemos ser feitos filhos de Deus? Será que é pela religião? Será que é pelas práticas das boas obras? Como alguém se torna filho de Deus? O versículo 13 também explica, olha como a Bíblia é poderosa. Aos quais não nasceram do sangue. Olha só, não é filho. Não me torno filho de Deus por nascer em berço cristão ou evangélico, protestante, não. Não é do sangue, não é na genealogia cristã que eu sou feito cristão. E Paulo disse, nem todo que é israelita é da descendência de Abraão. Nem todo que nasce um evangélico também é cristão por causa disso. Porque os filhos de Deus não são feitos desta maneira, pelo sangue. Não é da vontade da carne, não é feito também através de uma relação sexual, não é dos nossos desejos e prazeres, não é feito da vontade humana, é feito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe como Deus faz? Deus dá o Espírito Santo, o Espírito dele, ao ser humano, que transforma o seu caráter, a sua vida, tira das trevas, traz para a luz. O pecador agora vira santo. Olha como é lindo. Isso é a doutrina conhecida como novo nascimento ou regeneração. Deus faz em você uma nova criatura. Paulo disse, eis que todas as coisas se passaram e tudo se fez novo, porque quem está em Cristo uma nova criatura é. Se você vive no pecado, na prostituição, na farra, saiba que Deus disponibiliza perdão para a sua vida. Que Deus, Ele é poderoso, não só para criar o universo, mas é poderoso para transformar a vida de um homem pecador em um homem santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que você que ouviu esta palavra possa saber dessa verdade. O Deus Todo-Poderoso foi rejeitado pela maioria e continua sendo rejeitado. As nossas atitudes dizem se nós o recebemos ou se nós o aceitamos, se nós o rejeitamos ou se nós o abraçamos. Porque como eu posso amar Jesus se não dou lugar a Ele em minha vida? Como eu posso amá-lo se não o obedeço? Como eu posso seguir Jesus sem praticar a sua vontade? A Bíblia deixa bastante claro que você reflita, porque se você está vivo, em primeiro lugar o texto diz que a vida foi Deus que te deu, e em segundo lugar, Ele está te dando uma oportunidade, e em terceiro lugar, se você reconhecer que é um pecador, o perdão está disponível para você. Abrace essa oportunidade, porque nem todos que estão vivos fisicamente estão vivos espiritualmente. Nem todos que estão nessa vida desfrutarão da eternidade com Deus. E nem todos que são criação de Deus são filhos de Deus. Apenas todos que o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles creem no seu nome, no nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já abandonou o pecado por Jesus?
a sua vontade pela dele. Você já firmou uma aliança com o Senhor, para que Ele possa ser seu Pai, para que Ele possa ser o seu Deus, o seu príncipe, e para que Ele possa ser o seu guia, e que a palavra de Deus seja o seu padrão, e não o que nós aprendemos aí no mundo. Deus quer transformar a sua vida e te dar de presente a eternidade ao lado dele. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E antes de encerrar mais uma vez, só relembrando, se você não é inscrito ainda no canal Raízes Cristãs, ajude-nos também a expandir o Evangelho pelo YouTube, através dessa plataforma que também tem abençoado muitas vidas. Raízes Cristãs é o nome do nosso canal. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.